Fala turma, Euro UST ou Eureka. Cara, hoje é feriado nos Estados Unidos, segunda-feira, dia 4 de setembro, dia do trabalho lá, então o mercado tá fechado. E aí todo o resto, né, acaba tendo baixa liquidez, a gente está vendo o mercado aí morto. Mas antes da gente discutir sobre o mercado essa semana, quero pedir a sua curtida nesse vídeo, inscrição no canal, fazer um comentário também, me falar de onde você está vendo esse vídeo para que possamos ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta de ver a análise gráfica dos preços e principalmente mercado de câmbio. Legal? Vamos para cima então. Olha só, euro aqui no semanal, mesmo padrão, olha só o que ele fez na semana passada, né? Acabou devolvendo quase todo, olha o tamanho desse pavio, o tamanho da defesa que foi, né, esse movimento. Essa outra vela aqui na sua tela branquinha é a vela de ontem, né, que abriu ontem à noite. Então olha isso, né, olha o tamanho desse movimento aqui que o euro fez. Então ele abre o mercado aqui no 107 no domingo, né, às 6 da tarde, e vai até o 109,462 e devolve tudo, simplesmente isso. E agora está aí nesse viés. Mas como hoje é feriado lá nos Estados Unidos, então a gente pode não ter muita noção do que vai ter hoje em questão de movimentação por baixa liquidez. Mas segue aquele nosso padrão de leitura. Né? Ele, para poder perder esse range aqui, ele teria que confirmação feita, agora só precisa perder as mínimas, né? E ali tem algumas marcações que eu fiz em time frames menores, tá? Então quando eu passo isso para o diário, olha que beleza, né? Então o que ele fez, ó, ele em 3 dias fez aquela alta, né, que dava a sensação de buscar o fundo da LTA, mas de fato ele só chegou ali dentro daquele range que a gente já tinha marcado e acabou voltando, ou seja, ele não rompe aquela 200 de uma única vez, ele bate na 200, passa uns 3 dias ali acumulando, sobe, né, buscando liquidez para fazer esse rompimento agora. No entanto, precisa perder as mínimas, porque ali já tem mínimas registradas, tá? E isso faz com que a gente entenda que ele possa buscar a média de 400. Então a gente já está marcado aqui os pontos, né? Eu vou chegar um pouco para frente, porque conforme o mercado anda, essa informação vai ficando para trás, né? Então tá aqui, né? Vou deixar aqui uma marcação na média de 50, tá legal? E isso é para a gente desenhar essas possibilidades, porque para ele vencer, para ele criar agora um movimento altista, ele precisa, um movimento de alta, né? Uma tendência, ele precisaria estar acima das 50. As médias estão alinhadas na forma de um movimento de alta. Agora, um movimento baixista, ele precisaria estar abaixo da 400. E nisso as médias não estão alinhadas para que isso ocorra. Pode vir a ficar, tá? Mas isso demoraria ainda alguns dias ou um grande movimento que ainda não ocorreu. Então, essa seria o nosso radar. Vamos ficar de olho nesses possíveis acontecimentos. No H1, que seria o gráfico de gatilhos, né? Olha isso, está lá preso naquela região, um rangezinho que a gente marcou. Olha isso, que perfeição, tá? Então tá longe das 50, tá criando aí um movimento de baixa. A hora que ele cair aqui nessa região, que, né, nós desenhamos aqui, a hora que ele cair aqui a gente vê o que vai acontecer, porque ele pode muito bem ficar ali dentro esperando a média de 50 chegar. E aí vai fazer todo aquele contexto dos gráficos maiores, como o diário, né, que está bem feio, né, em relação a distanciamento de médias, o que ele está fazendo, então está com muita cara de ficar preso ali no 200, ou até mesmo pelo semanal, que ele poderia ter a intenção de buscar 50 e a 50 está traçando esse caminho. Então, se ele chegasse aqui na região do 106, poderia entender sim como até mesmo um suporte ali para ele voltar a construir uma nova força para buscar as médias maiores. Mas a gente está falando de gráfico semanal, isso vai ser construído e a gente consegue acompanhar isso nos gráficos menores, tá? Vamos olhar o Japa. Ele tá nesse viés aqui ainda, né? E hoje, e detalhe, né? Se o feriado americano tá parado e aí o mercado japonês nesse horário tá fechado, então movimento praticamente zero.
Mas ele segue ali, semana passada praticamente no 0 a 0, teve grandes oscilações, veja que ele fez uma máxima aqui na região de 147,400 mais ou menos, e também fez uma mínima aqui no 144,450. E ficou no 0 a 0, né? Ou seja, bateu o contrato lá em cima, bateu o contrato embaixo, e de fato dessa briga toda ficou empatada, né? E ontem abriu o mercado, ele já está aqui buscando a proximidade dos 146,500. Lembra dos dois ranges que eu sempre falo nos vídeos? Se você está vendo isso pela primeira vez, eu já venho falando desses dois ranges aqui, porque são ranges, eu marquei como 1 e 2, né? Porque olha aqui atrás, seria essa região de estresse que ele já teve quando ele foi buscar o topo histórico. Então, quando ele pegou esse topo histórico aqui no 151, 192, ele deixou essa região aqui como uma região registrada de grande interesse, tá? Então o mercado demonstrou muito interesse por aqui e isso vem se confirmando agora de novo, tá? Olha só, o que eu trago de consentimento dessa situação? Ele está num movimento dentro desses dois ranges, que é uma região de interesse, vamos chamar assim, essa faixa aí está segurando o preço, e temos um distanciamento até grande da média de 50. O que poderia ocorrer? Ele ficar muito tempo ali lateral, esperando a 50 chegar para realizar um power breakout. E o que seria isso? Seria esse preço aqui lateral durante muito tempo, e aí quando a média de 50 chegasse aqui, ele encostaria na média e faria uma explosão. Tá? Isso aqui é um movimento possível de acontecer. Tá? Vamos ver se a gente vê algo parecido, porque existe duas situações. Quando o preço está longe da média, ou o preço volta na média, ou a média vai no preço, inevitavelmente. Então a gente pode achar aqui uma situação de que o preço se afasta da média, tá? Olha a distância que ele estava e acaba voltando numa pancada. Então sempre um alerta, sempre que eu estou comprado e eu vejo o movimento se esticar demais, pode ser um momento de fazer parcial ou de realização, porque esse fato vai acontecer, tá? Vamos ver aqui outro movimento, né? Aqui, ó. Outro movimento de afastamento da média, ele volta na média e por aí vai. Eu vou procurar aqui um de power breakout aqui atrás, ó. Power breakout, tá? Vou mostrar ele aqui pequenininho, mas vai ser, olha aqui. Imagina nessa época aqui, no 112, né? Então aqui, ele se afastou da média, tal, olha lá, se afastou e de repente ele constrói uma lateralização. E a média de 50, olha lá, ela chegando, ó, já está passando 112, aí o preço lá fica lá no 112, 113, e o preço está esperando, olha lá, a média já está 113, pum, deu uma pancada, isso aí, o mercado faz, né, essas pancadinhas aí, pode ter sido algum tipo de notícia aqui na época, né, 26 de novembro de 2021, estou só mostrando para a gente ter um exemplo. E ele se estaciona na média e depois segue o curso dele, né? Então o que eu quero dizer? Que isso aqui pode ocorrer agora, porque ele está muito longe da média, tá? É um exemplo disso. A gente pode tentar achar vários que são parecidos. Eu gosto muito do Power Breakout porque ele tem uma grande assertividade, tá? Aqui sempre tem alguns parecidos, né? Mas nunca fiéis ainda de toda forma. Aqui um outro de queda, que ele fica de lado. A hora que ele chega perto, né? A hora que ele chega perto é que ele estoura. Aqui, deixa eu pegar a borracha. Deixa eu tirar esse aqui. Aí. Mas enfim. Então, nesse momento, nós estamos muito longe das 50. Tanto semanal, diário, né? O diário, nesse rangezão maluco dele, pode estar realizando isso aí que a gente está falando. No H1, que seria gatilhos, né? Eu até coloquei aqui um ponto de interrogação. E era justamente porque ele poderia estar fazendo um power breakout, tá? Vou até tirar o ponto de interrogação. Ele poderia estar praticando um power breakout, porque a média vem construindo isso daqui, e ele vai fazer um novo teste. Aqui eu tenho outro power breakout, ó.
Aqui. Preço se afastou da média, está longe da média de 50, fica lá meio de lado, brigando no 146. Tal, a hora que ele encosta na média, a explosão que deu. Ó, deu aquela pancada ali, mais de 1000 pontos. E aí o que acontece? Devolveu tudo. Tá? E a partir daí é outra movimentação de mercado. Mas o que eu quero dizer é, quando fica muito longe da média, se acontece essa lateralização, a chance dele bater na média e explodir é muito alta. Tá? E agora pode ser que a gente esteja construindo isso de novo, ó, tá vendo? Por isso que eu tinha colocado com interrogação. Isso está ocorrendo, né? E aí a gente vai acompanhar. Essa resistência aqui, como um todo, ela é forte, tá? Então essa resistência é forte e pode ser que o preço está longe da média, como eu disse, e pode ficar ali segurando um pouco. E isso vai dependendo do que vai acontecer. Como hoje é feriado nos Estados Unidos, baixa liquidez, pode ser que a gente não tenha muitos movimentos interessantes, tá? Seguindo no GIBA, GBP USD, né, aqui no semanal, não muito diferente do que ocorreu no euro, lógico, mas ele já está abaixo daquele range inicial que desenhamos, tá? Então esse range inicial que desenhamos agora, ele já faz uma confirmação, veja que ele 90% dos rompimentos são falsos, né? Então ele rompe o range e volta, cara, olha isso. Agora ele vem pela segunda vez, tá? Pode ser uma formação de fundo duplo, pode ser, eu só vou acreditar na confirmação desse rompimento se ele perder as mínimas, tá? Que é ali mais ou menos no 1,25. Então ele precisa perder isso para buscar a média de 200 no diário. Se isso não ocorrer, não tem negócio. Legal? Vamos lá para o H1, time frame menor, até para a gente ver. Olha isso, ponto bonito de entrada, né? Porque é um cruzamento das 50 com a 200, um stop barato, tá ok? Ó, tá até ocorrendo nesse momento. Isso aqui fica bem interessante para buscar pelo menos essa mínima. Chegando nessa mínima, dá para ali criar uma parcial ou até mesmo uma proteção para ver se ele vai conseguir buscar os fundos anteriores nessa linha amarela aqui de 1,25. Lembra que eu falo que todos os trades eles têm que vencer etapas, né? Então às vezes coloca um alvo, eu quero buscar 200, tá? Você quer buscar 200, mas para o mercado ir buscar 200 é outra história, porque ele tem regiões de interesse, existe as questões que formam o preço, que são questões externas, macroeconomia, questões geopolíticas, questões de guerra na Europa, enfim. Então tudo isso forma o preço, tá? O preço não é formado pelo histórico que ele deixa, o preço ele é construído com os acontecimentos futuros. Então a gente tem uma base do que ocorreu, dos padrões, porque o preço é oscilação de interesse, oferta e demanda e outros acontecimentos. Lógico que isso pode dar uma grande movimentação. Por isso que eu sempre falo o seguinte: vence uma etapa por vez, tá? Vence uma etapa por vez. Ele começou a mostrar topos descendentes, começou a mostrar que não consegue mais ganhar preços mais altos, começou a cair igual está ocorrendo agora no GIBA, no GBP. Então se ele busca um fundo anterior, aí ele vai ter uma nova briga ali naquela região. Será que os compradores vão defender, vão entender que o ativo está barato, vão comprar mais, vai ser uma região de acumulação ou não? Se o preço começa a perder também aquela região, isso indica que o preço tende a cair mais, né, em relação ao dólar, a desvalorização do GBP. Isso vai fazer ele buscar novos preços. Isso vai sendo construído passo a passo, tá? Então é por isso que a gente sempre utiliza esse tipo de leitura para que encaixe num operacional que você use e você fique mais tranquilo em tomada de decisão. Quer ver um outro parâmetro? Se ali for um fundo mais alto que o anterior, ele pode estar construindo um padrão de reversão para voltar para dentro desse range laranja que a gente desenhou, mesmo contrariando o direcionamento das médias. É possível? É fácil? Lógico que não, porque ele tem médias direcionais ali mostrando para nós que o interesse do preço está descendente. Ou seja, está rolando muita defesa ali contra os compradores. Então, isso tende a uma probabilidade maior de o preço ser descendente. Agora, para o preço ficar ascendente, ele vai ter que ter muita força compradora. E ele só vai mostrar isso para nós se superar a média de 50 e 200, que agora estão juntas, criar uma confirmação. Vou passar a caneta aqui só para a gente confirmar o que a gente está falando aqui, ó. Fazer isso daqui, ó, e subir, tá? Isso seria um contexto.
O segundo contexto, o contrário, o que me incomoda é só isso aqui. Olha o tamanho dessa sombra que ele tem que fazer. Ou seja, os compradores acumularam lotes aqui. Ele precisa perder tudo isso daqui, perder essa mínima do suporte amarelo que eu desenhei, para a gente confirmar que realmente ele vai entrar forte no movimento de venda. No entanto, não. Ali eu só estou diminuindo o meu risco, fazendo uma estratégia de venda com stop mais curto, mais barato, visualizando uma boa oportunidade de entrada só. Mas que para ele confirmar tudo isso que eu estou falando, ele precisaria vir aqui, romper, mostrar que esse suporte virou uma resistência e de fato os vendedores estão mais pesados nessa situação. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha no DXY. Hoje está fechado, né? Então a gente vai só pegar muito pouca referência, porque ele está com baixa liquidez, está longe das 50, né? Já vou no semanal aqui para mostrar uma curiosidade. Opa, que é o seguinte, né? Média de 50 no semanal apontada para baixo. Ele rompeu ali essa linha direcional, estava uma sequência de topos mais baixos, e aí quando ele consegue romper, ele confirma esse rompimento e vai. Só que aí tem um detalhe. Eu ainda, fora ele fazer isso daqui, ó, ele vai no bate e volta, eu ainda preciso que ele rompa. E para ele romper ali, ele tem uma média de 50 apontada para baixo. Isso se torna muito forte para o preço. Não é que ele não possa fazer, mas é bem mais desafiador, né? Diferente quando você está em algum tipo de operação, que o preço faz essas confirmações e na frente dele não tem mais nada. Ou ele tem um alvo muito longe que atrapalharia. Então ele tem aquele caminho livre, né? Não é o caso aqui do DXY semanal. E aí no diário, ele estava preso entre médias. Olha isso, ele estava preso entre a 200 e a 400. Ainda está, né? Ainda está, porque ele está abaixo da 400. Então, essa linha amarela é aquela dos topos mais baixos. A média azul escura é a de 400 e a média azul clara é a de 200 períodos. E o preço está ali, ó, preso entre as duas, tá? A 50 muito longe. Então a 50 vem chegando, ou seja, as médias todas bagunçadas ali, elas estão organizadas para um movimento vendedor, mas o preço está está subindo, né? Como diria o Caco e o Didi, fala subinte, cainte. É isso aí, tá? Então na H1 a gente nem faz muita questão de olhar, mas é só para a gente ter uma referência legal. Como é feriado, ó, ele fez uma grande subida aqui, foram 3 horas subindo aqui sem parar. E não tá com cara que vai devolver esse movimento, tá? Não tá com cara que vai devolver esse movimento, tá com cara que vai continuar ali. Então ele precisa acumular, precisa ter mais robustez ali de contratos para poder romper a 400 do diário. Caso contrário, nada feito ainda. Então ali exatamente ele está brigando com isso, ele está brigando com essa região, tá? Tem uma grande resistência ali para ser rompida. Mas por enquanto, ó, por esse ralizinho que deu aqui, né? Se ele voltasse pelo menos a metade desse movimento aqui, eu poderia entender que esse movimento não vai ser fortemente continuado, mas ainda não fez e está bem assim, ainda forte. Vamos ver como vai ser a exaustão desse movimento para os próximos dias. Tá ok? Então é isso, pessoal. Na terça-feira a gente volta, vamos acompanhar, vamos operar com cautela. Hoje não tem muita liquidez, às vezes não vale a pena estar fazendo muita coisa. Fechou? Então até terça. Forte abraço.